te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a graça e a paz. Amém. Essa manhã, ontem eu estava recebendo algumas mensagens a respeito da palavra que foi ministrada ontem. Né? Assim, algumas pessoas que ouviram no canal, né? Assim, pude compartilhar da palavra maravilhosa que o Senhor ontem trouxe para as nossas vidas. E daí, quando eu estava vindo, né, para o trabalho, e eu fico em oração e ouvindo louvores ao Senhor. E quando foi ontem, né, assim, diante de tantas palavras, né, assim, abençoadoras, pessoas que vieram, né, no meu privado testemunhar da palavra de Deus, né, o quanto tinha sido maravilhosa ouvir aquela palavra, né, assim, o quanto tinha fortalecido as suas vidas. E no cair da tarde, e mesmo aqui no trabalho, o Senhor trouxe uma palavra, lembrou-me de uma palavra a respeito de Jó. E nessa manhã, quando eu levantei, né, assim, essa palavra veio novamente ao meu coração. E eu queria compartilhar com você. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 4. Jó capítulo 4 e o versículo 4 diz assim: Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Do 4 ao 6. Aqui esse texto vai falar, né, quando seus amigos tá em silêncio, mas daí eles vão e começam a conversar com Jó. E eles começam a externar, né, o pensamento deles a respeito do que Jó estava passando. E a gente vê, e aí começa, ele faz falando para Jó. E antes de Jó ter passado por essa grande provação, né, que o Senhor o permitiu, o provou, né, assim, e ele foi aprovado. A Bíblia diz, querido, que o próprio Deus no início, né, quando o inimigo, Satanás, vai, né, até a Deus e diz, viste de onde você veio? E ele disse, né, de perambular pela a terra. E o Senhor diz, viste meu servo Jó? E ele diz, mas é porque o Senhor cerca ele de bens, né? E por isso que ele te serve. E o Senhor fala a respeito das qualidades de Jó. Ele vai dizer homem íntegro, que se desvia do mal, né? Assim, justo. E a vida de Jó inspirava outras pessoas, a vida de Jó era testemunho para outras pessoas. E nessa manhã, né, assim, Deus falou muito forte, desde ontem à tarde, né, Deus falou comigo nesse versículo 4. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. E nesse momento eu fiquei meditando, e logo quando o Espírito Santo de Deus me acordou nessa manhã, foi algo muito forte, né? Assim, você fortaleceu joelhos vacilantes.
foi essa frase que o Senhor falou ao meu coração, né? Quando entre todas, né, o testemunho, palavra que pessoas colocaram a respeito da palavra de Deus ontem ministrada. E, é, e daí, né, assim, eu estava falando com o Senhor. E muitas vezes a gente, né, assim, se acha tão incapaz. E por isso que eu gosto muito de meditar o que Paulo, né, pode escrever, né, dizendo de quando ele ora ao Senhor por 3 vezes e o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por mais que a gente muitas vezes nos encontremos, né, assim, fracos, muitas vezes nós nos sentimos até às vezes inútil, impotente, né, assim, diante de algumas situações que nos fogem do controle, que não depende de nós para resolver, né? Assim, não depende de nós, porque o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer no nosso lugar, né? Assim, mas o que é para Deus fazer, Ele não permite que você faça, né? Assim, porque a sua glória Ele não divide com ninguém. Mas às vezes é possível você fazer algo, né, não ajudar a Deus, fazer algo, né, por comando do Senhor, né, por instrução do Senhor. Mas existe momento na nossa vida que a gente se encontra, que a gente diz assim: Senhor, eu não tenho o que fazer mais. Mas Jó, né, assim, antes disso tudo acontecer, né, a Bíblia diz que Jó era homem temente ao Senhor, era justo, era fiel. Ele se desviava do mal. Ele se desviava do mal. Mas ele se encontra agora em uma situação não favorável. Uma situação onde as pessoas esqueceram das palavras, esqueceram do que ele era, né? E como anteriormente eu tinha falado, acho que se não me engano foi na segunda, né? Que às vezes as pessoas colocam fardos e espera tanto de você, né? Assim, e às vezes você, né? Assim, é humano. Ontem, né, assim, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu tenho compartilhado com algumas pessoas, né, assim, que tem momentos que Deus está falando, você fica dizendo aí, né, essa palavra foi para mim, eu recebi, e Deus falou no meu coração: filha, você está ministrando para você mesmo, né, você precisa, né, entender isso, você precisa aceitar isso, você precisa crer nisso, você precisa ver, né, sentir isso, porque em situações da nossa vida, em adversidades da nossa vida, muitas vezes nos deparamos como alguém que está como na situação, não estou falando da mesma prova de Jó, mas a situação de anteriormente você tinha aquela palavra, anteriormente você, né, testemunhava, mas em meio a uma situação adversa, né, assim, o que fica? Qual o exemplo que você dá? E, né, e nessa manhã, né, assim, quando o Senhor falou, né, assim, porque Ele estava ministrando algo no meu coração, né, assim, uma outra palavra, mas o Espírito Santo de Deus me acordou com essa palavra, né, exatamente essa palavra: você fortaleceu os joelhos vacilantes, né? Deus falando comigo, você sabe que eu sempre compartilho com você algo que Deus tem falado com a minha vida, né? Assim, e eu, devido, acho que pelo que eu estava conversando ontem, né, com meu esposo, e aí eu falei assim: parece que as minhas palavras não são compreendidas, né, assim. E aí às vezes eu disse assim: às vezes eu fico com vontade de me calar, né, assim, às vezes dá vontade de simplesmente não fazer mais isso.
mas eu dizendo, né? Mas é algo que é muito mais forte do que eu, né? Assim, em meio às vezes a situações de tristeza, de desânimo, de algo, né, que não está muito legal, né? Assim, mas é por meio dessa palavra de Deus que traz alívio, refrigério, muda, né, o dia, muda a situação, porque essa palavra de Deus é muito verdadeira. E, é, e aí, né, de madrugada, quando eu acordei e estava orando, né, assim, o Senhor falou comigo nesse versículo: suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Que palavra seria essa de Jó? Qual palavras, né, Jó falava? Será que Jó, né, alguém vai interpretar que Jó era uma pessoa positiva, era uma pessoa de alto astral, era uma pessoa de bem com a vida, era uma pessoa que sempre trazia uma palavra, um pensamento positivo. Sabe aquela pessoa, porque a gente sabe também que existem pessoas bem negativas, né? Assim, sempre tá ruim, sempre vai dar errado, né? Assim, há uma pessoa que não tem confiança, talvez em nada, né? Assim, mas eu fiquei, né, imaginando, suas palavras davam firmezas. Que palavras era essa? Com certeza, um homem que era temente ao Senhor, que se desviava do mal. Eram as palavras do Senhor que Jó falava, que Jó transmitia, que Jó dizia. Por isso que você vai ver, mesmo um diálogo de acusação dos seus amigos para com Jó, você vai observar texto que a gente, né, salva, a gente já conhece de cor, né, e salteado, e a gente diz, né, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né, que a multidão me oprime, né, de sorte que eu não me cale e não saia da porta, né, assim, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Existem palavras ditas por Jó, né, assim, que, nossa, uau, que palavra, né, assim, mas eu fiquei analisando e eu estava dizendo, e eu estava pensando, disse, Senhor, que palavras davam firmezas se não a tua? Né? Não tinha como, por mais que alguém tenha pensamento positivo, alguém que tinha, né, o poder profético, né, assim, de profetizar como Elias, né, profetizou. Ele não foi Deus que disse a ele que não ia chover, mas que não era para chover, mas ele disse, Elias, ele diz, segundo a minha palavra, né, não vai chover, e não choveu, porque Deus honrou, né, porque ele era um profeta chamado pelo Senhor. Com certeza ele não falou aleatoriamente, por vingança, né, por qualquer coisa. Ele falou sim, né, por direção de Deus, e eu continuo crendo, né, assim, que mesmo sendo uma palavra profética de Elias, ele profetizando, né, mas alguém que anda com Deus, ele vai sempre ser direcionado, né, pelo Senhor. Então, não foi aleatório. Elias acordou e disse, bom, hoje eu estou afim de dizer isso. Eu tô com raiva de Acabe, né? Eu tô com raiva dessa Jezabel, eu tô com raiva desse povo, e não vai chover. Não foi assim. Embora, quando a gente diz assim, porque sempre que o Senhor, naquele tempo, né, naquela época falava, sempre dizia, assim diz o Senhor. Era uma mensagem trazida por Deus e o profeta transmitia. Mas nessa ocasião, Elias profetizando, mas não deixa de ter a ação de Deus, porque quem anda com Deus vai profetizar, vai falar, porque lá no livro de Provérbios diz, a boca fala, o que está cheio
do coração, né? Então, seus lábios saíram profetizados porque o seu coração estava cheio de Deus. Então, eu acredito que quando ele fala para Jó, dizendo assim, tuas palavras davam firmeza aos que estavam tropeçando. Você, Jó, fortaleceu joelhos vacilantes. Eu não vou citar o nome, né? Porque eu já tinha falado que eu tenho me policiado para isso. Mas tem uma pessoa, né, assim, que ela sempre diz, pastora, né, assim, eu gosto muito de falar contigo, né, assim, porque sempre que tu vai aconselhar é sempre por meio da palavra. Eu gosto de ouvir, né, tu ministrar, é diferente, né, assim, as tuas palavras, né, assim, como você está falando, a palavra de Deus, né, quando tu transmite, né, assim, é algo diferente, uma unção que é só sua, né, assim, e né, assim, e outras pessoas, né, quando, né, simplesmente até assim, só o fato de falar, né, assim, contigo já traz paz ao meu coração, já muda, né, assim, sabe por quê, querido? Porque eu não vou falar, né, assim, algo de mim, porque eu sei que eu nada posso se o poder de Deus não opera em minha vida. Mas eu procuro trazer as palavras de Deus, citar, falar, né, aconselhar por meio da palavra de Deus, porque essa palavra, ela traz firmeza, ela traz fortalecimento, ela conduz, né, em caminho. Veja que o pessoal aí, né, tá dando umas diquinhas de quem é, né, que estão aí dando, escrevendo aí, tá certo? E aí, né, assim, eu me lembro, né, assim, que Jó, quando falou, né, para ele, né, assim, quando falaram para Jó, né, assim, Jó pôde, né, assim, em meio àquela situação que estava, eu acredito que Jó, né, ao receber isso, né, ao receber essa frase, essa palavra, né, que ele faz. Ele diz o seguinte: suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam e fortaleceu os joelhos vacilantes. Porque a vida de Jó inspirava a vida de Jó, né? Será que você já ouviu alguém dizer isso a seu respeito? Foi nessa manhã, né, assim, quando o Senhor falou ao meu coração, nessa palavra, talvez para você tão simples, talvez você estava esperando, né, assim, mais de mim, né, assim, mas nessa manhã eu compartilho porque o Senhor fala assim, suas palavras davam firmeza aos que tropeçam. Sabe, querido, por mais que muitas vezes nós olhamos e nos achamos incapazes, muitas vezes nós estamos, né, angustiados ou, né, pensando em algo, refletindo em muitas coisas na nossa vida. E o Senhor traz para nós, né, assim, essa palavra. Ele traz nele dizendo, filha, as palavras que você tem citado, que é a minha palavra, né, assim, tem fortalecido joelhos que estão vacilantes. Essa palavra tem trazido fortalecimento, né? Tem trazido direção para aqueles que estão tropeçando no meio do caminho, tropeçando em ensinamentos errados, sei lá, né, assim, em conselhos errados. E eu pude dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai. Sabe, porque verdadeiramente a tua palavra, ela não volta vazia. Ela não torna ao Senhor sem que ela se cumpra aquilo que ela foi designada. E ontem, né, assim, por mais que você tá aí do outro lado e queira julgar, queira, né, achar que eu tô, né,
sendo o máximo. Não, querida, eu apenas estava falando, né, assim, porque como eu fiquei feliz, né, assim, em ver testemunho de pessoas, né, assim, que ontem, né, assim, foi muitas pessoas que falaram, outras deixaram registrado lá, né, nas suas redes sociais, outras falaram, mandando áudio, falando no particular, no WhatsApp, né, assim, falando comigo, e eu fiquei, né, dizendo, Senhor, como é maravilhoso poder ouvir, né? Eu posso imaginar que em meio ao que Jó estava passando, a situação que Jó estava passando, e ele chega para ele e diz, tuas palavras, Jó, tuas palavras davam firmeza aqueles que estavam tropeçando. As tuas palavras, Jó, né, assim, fortaleceu os joelhos que estavam vacilantes. Essa palavra que é poderosa. Sabe que às vezes, né, tem gente que confunde a glória de Deus, ele não divide não com ninguém não, porque é dele, tudo é por ele, para ele, por meio dele, todas as coisas. Mas Deus permite a gente sentir essa alegria, querida, de, sabe, poder ouvir, né, assim, dizer assim, nossa, tuas palavras me fortaleceu. Nossa, eu não sei você, mas eu costumo dizer, eu tenho vergonha de ser usada pelo inimigo, né? De ser usada pela carne, mas eu tenho prazer, alegria em saber que pequena, falha como sou, eu poder ser um canal onde o Senhor pode, né, se fazer presente, onde o Senhor pode falar ao coração, pode usar como instrumento. Será que nessa manhã você está refletindo? Será que você já ouviu, né, alguém falar isso ao teu respeito? Quais são as suas palavras? Quais são as palavras que você traz para alguém? Será que, né, em meio a uma dificuldade, né, tem uma pessoa, né, que essa pessoa, né, minha amiga, aí ela até diz assim, pastora, comigo tu pega pesado, né? Assim, não tem boquinha não. E ela não consegue entender, né? Porque quem é muito dado é muito cobrado. Mas eu não posso como é que eu digo? Não honrar não. Como eu digo assim, anular a minha fé no que eu tenho crido, eu não posso. Né? Então, assim, eu não posso chegar ao contrário, né? Alguém que chega, né, assim, porque eu acredito que Jó não era uma palavra positiva, não era que Jó era uma pessoa positiva, era que Jó falava as palavras de Deus, testemunhava de um Deus que ele cria, que ele confiava. E quando eu olho, né, assim, para Jó, eu vejo, né, assim, e aí, né, assim, quando eu meditei nessa palavra, disse, Deus, que bênção, que maravilhas, né, assim, porque como é bom ouvir, porque quantas vezes, né, assim, você vai, né, ouvir, teve um momento que eu fiquei muito triste, né, com o que uma pessoa falou, né, assim, eu, né, liguei simplesmente só porque eu gosto de conversar, né, assim, e aí eu desabafar o que eu falei, e aí a pessoa falou o que na verdade a pessoa era, né, assim, e a pessoa falou o que não era verdade, né, assim, e aí pior ainda foi que aí eu não aguentei, quando, né, se expressou que eu me esforçava muito, mas nem Deus queria isso. E eu fiquei olhando assim. Eu disse, meu Deus do céu, né? Assim, não dá nem para dialogar com essa pessoa aí. Eu passei por alguns dias realmente em silêncio, porque não dava nem para conversar mais, né? Assim, porque eu disse, Deus, né? Assim, e é terrível, querido, né? Assim, porque às vezes, né, a gente vai esperar uma palavra de alguém,
que as palavras de alguém colocam ainda a gente mais para baixo, né, assim, e Jó pôde, né, se alegrar, né? Então, quais são as palavras que você tem dito? Você tem conhecido essa palavra? Lembra ontem o que a gente ministrou, né? Assim, você sabe em que você tem crido, você sabe em que você está esperando, você sabe que quem te prometeu, você conhece aquele que te prometeu. Porque se você conhece, né, você vai ter palavras para entregar, porque o Senhor, querido, quem vive no Senhor em meio, pode ver que Jó, ele até diz, olha, por fim, ou seja, pode estar tudo acabado, pode eu estar nessa situação, mas o meu Deus, o meu Redentor, ele vive e ele vai me tirar dessa situação, eu não sei como, mas ele vai fazer, né? Eu não sei quais as palavras, mas que as tuas palavras sejam temperadas, que a tua palavra, né, assim, possa fortalecer, né, joelhos vacilantes, que as suas palavras, né, claro que você não vai conseguir falar as palavras se você não conhece essa palavra. Se você não conhece, mas se você conhece essa palavra, né, assim, você vai ter a palavra. Pedro disse assim, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? É em Deus. Quais são as tuas palavras, né? O que as tuas palavras têm trazido para a vida de alguém? Será que é mesmo? Né? Ivanilza, é assim mesmo, né? Assim são essas palavras, ou será que tuas palavras, Ivanilza, né? Tem um milagre de Deus esperando para tua vida, tem, sabe, algo de Deus, né? Que, por mais que esteja difícil, mas olha, Deus é poderoso para mudar essa situação. Ela fazer, será que são essas palavras que você tem transmitido, ministrado para a vida de alguém, declarado para a vida de alguém? Que nessa manhã você reflita, né, nas palavras que você tem dito. Por isso que lá no livro, se não me engano, acho que é de Hebreus, né, que diz assim, não sei se é de Hebreu, agora me esqueci. Mas não saia da vossa boca, acho que é Provérbios, né, nenhuma palavra torpe, não, mas aquela que possa, aquela que edifica, né, assim. Eita, agora eu me confundi mesmo, né, assim, mas tem esse versículo, tá certo? Se alguém conseguir aí me ajudar, né, assim, que o Senhor Jesus, ele deseja que das nossas bocas não saia palavras torpes, mas palavras que edificam. E como pode edificar? Só por meio da palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus. Né? Uma vez eu estava aqui com uma colega, né, de trabalho, e o Senhor, né, assim, pediu para eu deixar um versículo. Ela não é crente. E aí eu falei, eu sei que talvez você não vai entender esse versículo, mas se você me permitir, né, eu quero explanar esse versículo para você. E aí ela pegou e falou, pode falar, né, assim, eu li o versículo, explanei para ela, né, assim, e aí ela falou em alto bom som, né, para as pessoas que chegou para ela dizendo palavras só, palavras positivas, né, assim, e ela falou, nesse dia, né, assim, essa palavra que a Adriana trouxe, né, da Bíblia, né, que é um versículo, como me fortaleceu, né, assim, como me colocou assim para cima. Eu, inclusive, né, assim, passei o dia todo olhando, ia para o WhatsApp e pegava e olhava de novo, né, assim, querido, que seja essa palavra. Que seja essa palavra. Obrigada, né, Jana? Né? Obrigada. Eu pensei em Efésios, mas aí eu disse, como eu já tinha dito o Hebreus, depois o Provérbios, aí eu falei, não, né, assim, mas muito obrigada, viu, Jana? Deus te abençoe, meu amor. Efésios 4, 29, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que edifica, aquela que traz vida. E qual é a palavra de pensamento positivo? Né? Vamos meditar.
e ficar lá meditando. Não, querido, é a palavra de Deus. Né, assim, é em meio à adversidade, em meio, né? Por isso que, se você vê, o versículo continua, ele dizendo assim: agora que você se encontra nessa situação, você não tem esperança. Esperança, Jó, em tudo que tu falou, das palavras que tu falou. Né? E às vezes eu tô assim, né? E eu fico dizendo, eu sou Senhor, né? Assim, mas tá difícil isso. Aí quando eu vejo, eu já me deparo, né? Assim, ministrando a palavra de Deus para mim mesmo. Né? Assim, mas Senhor, mas a tua palavra garante isso, porque eu confio na tua palavra, né? Porque, querido, o próprio amigo deles, né, de Jó, eles disse o que as palavras de Jó, mas eles também trouxeram, né, uma palavra para ele. Ele disse: agora que você se encontra nessa situação, Jó, né, passando por essa situação, a tua esperança, crê naquelas palavras que tu nos dissesse, que tu fortaleceu, joelhos vacilantes, né? Assim, crê, Jó, nessas palavras que pode colocar alguém de pé nessa manhã, né? Começa a crer nessas palavras que tu ministrou na vida de alguém, pode trazer mudança. Diga para você também, Jó. Acredite você também, Jó. Talvez você, né, já, né, ajudou alguém com alguma palavra. E nesse momento, você está precisando dessa palavra. E eu quero ser esse canal da parte de Deus para dizer para você que vai vindo fortaleza do Senhor. Vai vindo milagre de Deus para a tua vida. Porque Deus conhece a tua situação, Deus conhece a tua história. Mas Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que faz. Não fique desesperado, porque você sabe em que você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso. Você conhece quem te prometeu, porque Abraão, ele disse que ele sabia quem tinha feito a promessa para ele. Se você conhece, se você tem essa intimidade, fica tranquilo. Fica tranquilo. Né? Porque o Senhor fará na tua vida. Se não me falha a memória, né? Que Deus abençoe a sua vida, mas se não me falha a memória, né? O Face, para mim, falou que hoje é aniversário de Lidiane. Eu achava que era dia 20, porque eu me lembrava que era próximo de Tiradentes, né? 19, né? Que diga. Alguém, eu vi a Angélica entrando aí e eu vi a própria Lidiane. O meu Face tá anunciando, certo? Que hoje é aniversário de Lidy. Obrigada, né? Tá a irmã dela confirmando, tá certo? Sim, né? Então, eu quero nesse momento, né, assim, desejar, né? Obrigada, Angélica. Desejar um feliz aniversário, né, assim, para você, Lidy, que Deus continue te abençoando, te preservando com vida nos caminhos do Senhor, para que você possa desfrutar das promessas que aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, que neste dia Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Eu quero, né, desejar parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus muito te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, né? Assim, que a bênção do Senhor te acompanhe, né, todos os dias da tua vida, tá certo? E que você continue, né, na presença do Senhor, né, confiando nesse Deus que tudo pode, que tudo faz. Deus abençoe, né, assim, a você que tem aí, né, o WhatsApp, né, tem o número de Lidy, dê lá seu parabéns, tá certo? Né, homenageie, né, ela, né, que Deus abençoe a vida dela, né, assim, nesse dia seja dia de chuvas de bênção do Senhor sobre a tua vida, que Deus muito abençoe. E a você, né, assim, que está aí,
que você tenha também um excelente dia, né? Assim, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que você possa meditar nessa palavra, que você possa ser esse agente abençoador, tá certo? Obrigada a companhia de todos, obrigada aí, Jana, né, por me ajudar a colocar aí o versículo, né? Que Deus abençoe, tá certo? Que Deus encha o teu dia de bênção, né? E que o milagre de Deus e a promessa dele, né, se cumpra na tua vida para a glória do nome do Senhor. Um beijo no coração, beijo, Lide, né? Assim que Deus te abençoe, tá bom? Tchau.